finalizada a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. E aqui no canal Meiuca também vai ter aquele resumão do Meiucão. Nome feio, não. Pelo amor de Deus. Vai ter o resumão do Meiuca, né? Do canal Meiuca, resumindo também o que foi a rodada. Vamos ter os palpites antes da rodada e depois o resumo para vocês se enquadrarem aqui como é que foi a rodada mais ou menos. E eu espero passar um bom conteúdo para vocês. Agora, antes de tudo, se inscreve aqui, ativa o sininho, compartilha, curte, se inscreve de novo, aí ativa o sininho, aí olha lá se já se inscreveu e assim você vai me ajudando. Vários destaques para essa 7ª rodada, e o maior destaque para mim foi o amasso que o Grêmio deu no Inter, em um jogo de Grenal, um clássico desse nível. O Grêmio simplesmente amassou, e um golaço nível hard do Luizito Soares, que eu vou deixar para vocês no final do vídeo, porque toda rodada eu vou escolher, escolher o gol mais bonito da rodada, e esse para mim foi o gol mais bonito da rodada, sem sombra de dúvidas. E o cara é um craque, né? Deixou para fazer esse gol justamente no Grenal, mostrando que o cara gosta de jogos difíceis. Então lá no final do vídeo vai estar o gol dele, com a narração arrepiante de verdade, para vocês verem. Mas deixa nos comentários se vocês também acharam esse gol dele ou mais bonito, tá? Então fica aqui agora com o resumo da rodada, começando com vocês com Bahia e Goiás. Bahia e Goiás abriram os trabalhos da 7ª rodada e adivinhem só, acertei o placar 1-1 para o... Não, empate não tem pra quem não. 1-1, Bahia abriu o placar no primeiro tempo e ainda no primeiro tempo o Goiás foi lá e empatou. E assim ficou o jogo. O Goiás, que tirou a invencibilidade do Botafogo na rodada passada, empatou fora de casa com o Bahia, o que não deixa de ser um ótimo resultado para o Goiás. Então, quem sabe faz ao vivo, vou olhar aqui agora só a questão da classificação para passar para vocês em primeira mão. O Bahia ocupa a 13ª colocação e o Goiás ocupa a 15ª colocação, ambos com 7 pontos conquistados. Então, o empate foi muito melhor para o Goiás do que para o Bahia, porque jogou em casa o Bahia. E eu acertei o placar. Se foi por mim, ganhou dinheiro. Se não foi, perdeu dinheiro. Segundo jogo da rodada, acertei também. Só que o contrário. Eu falei que ia ser 2-1 para o Fortaleza e foi 2-1 para o América. E olha que curioso, o América Mineiro não havia vencido ninguém ainda no campeonato. E o Fortaleza não havia perdido para ninguém junto com o Palmeiras. É o que aconteceu. O América ganha, Fortaleza perde e acaba esse tabu. América era o último colocado, agora já não é mais. Agora é o penúltimo colocado. Muita coisa não mudou, mas uma vitória sempre dá aquela motivação extra para o time, né? O Coelhão jogou em casa, né? Jogou no Independência, que é a sua casa. E o Fortaleza agora vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Palmeiras no meio de semana, mas foi pela Copa do Brasil. E agora perde sua invencibilidade no Brasileirão para o América Mineiro, e até de forma, vamos dizer assim, surpreendente. Classificação na tela aqui para vocês. O América Mineiro, ele é o vice-lanterna, né? Saiu da lanterna para vice-lanterna, primeira vitória no campeonato, dá uma motivação, 4 pontos ganhos em 7 rodadas. E o Fortaleza está em 9º, né? Caiu algumas posições, tem 10 pontos conquistados e teve a sua primeira derrota no campeonato agora. Clássico vovô no Engenhão. Clássico vovô, não sei porquê. Sinceramente, não sei porquê. Coloca aqui nos comentários porque é clássico vovô. Não sei porquê não. Mas enfim. Botafogo e Fluminense. Líder do campeonato contra o 3º colocado. Deu o líder do campeonato 1-0 com um golzinho no fim de Vitor Cuesta. Botafogo que jogou melhor durante todo o jogo. Eu assisti esse jogo, né? O Fluminense não apresentou aquele futebol bonito que vinha apresentando. Ainda está naquela teimosia que a gente fala sempre do Diniz, e sair jogando lá atrás, inclusive com o goleiro Fábio, que nunca foi bom com os pés e toma muitos sustos, né, com esse tipo de jogada. Teve o Felipe Melo, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, enfim. Algumas faltas, o Marcelo não jogou, o PH Ganso não estava nos seus melhores dias, é aquilo que eu digo. Às vezes com alguns times, né, a gente tem que ter cuidado quando for falar. Não é porque ganha 2, 3, 4, 5 partidas que aí vai ganhar tudo, é o melhor time, Diniz é melhor para a seleção. Eu não concordo. Também não quer dizer que o Fluminense agora vá de ladeira abaixo, vai perder a sua essência. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando o time está em formação, demora um tempo para que ele se adapte a essa formação, a esse padrão de jogo. Não é assim do dia para a noite, né? E o Fluminense, eu vejo que esse ano ele está no momento de adaptação do seu time, do seu padrão de jogo, do seu técnico, e deve se encaixar. Mas hoje ele perdeu para o Botafogo. Já havia empatado com o Vasco em 1-1, onde ele deu uma pressão gigantesca no Vasco, mas não ganhou o clássico. Ganhou do Flamengo, porém foi na Copa do Brasil, não, desculpa. No Campeonato Carioca, Copa do Brasil foi agora, empatou em 0-0, enfim.
Nos clássicos o Fluminense não está ganhando, mas creio que vai recuperar aquele futebol que realmente vinha um futebol muito bonito. E o Cano, não deu pro Cano nem de 100, viu? Tá parado de fazer gol o homem, viu? Canozinho de 20 agora. Coxa Branca e Atlético Mineiro. Coxa Branca até abriu o placar logo no começo do jogo e a gente achou que ele pelo menos pudesse manter esse foco aí dentro de casa, no Couto Pereira, mas o Galo doido foi lá e virou e adivinha, teve pênalti, normal. Né? O Coxa Branca abriu o placar de pênalti, né, com o Robson. Logo em seguida, aos 37 minutos, o Johan vai lá e empata o jogo, né? E aí, após uma pressão gigantesca do Galo sobre todo o segundo tempo, o que é que acontece lá no final do segundo tempo? Adivinha? Pênalti pro Galão da Massa. Quem bate? Capitão América, tô brincando. Hulk bateu e fez 2-1 para o Galo. Virou o jogo para cima do Coritiba. E classificações aqui na tela para vocês. Atlético Mineiro agora é o quarto colocado, ó, tá subindo. Quarta vitória seguida no Brasileirão, 13 pontos pro Atlético. Já o Coritiba agora pegou a lanterna na mão do América e agora segura a última colocação do campeonato sem nenhuma vitória. Uma das surpresas da rodada para mim, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. 2-0 pro Red Bull Bragantino, mas aí surpresa. Depois eu fui ver a escalação e aí meio que se entende, né? O Atlético não entrou com time titular, entrou com time misto. E ao longo do jogo, depois que já estava perdendo, foi colocando algumas peças importantes, como o Vitor Roque, como o Fernandinho, enfim. Aquilo que eu falei antes, né, lá no palpites do Meiuca, que alguns clubes poderiam poupar, porque semana agora vai ter Libertadores, vai ter Sul-Americana, e o Atlético Paranaense está no Libertadores. Então, eles pouparam alguns jogadores e pagaram preço, perderam o jogo 2-0 pro Bragantino, né? Eduardo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo e aos 86 minutos do segundo tempo, 86 só pode ser do segundo tempo, né? Porque é 41 minutos do segundo tempo, o Borbas fechou o placar 2-0 para o Red Bull Bragantino, que precisava dessa vitória, que vinha de 5 jogos sem vencer. Já o Atlético Paranaense vinha de 5 jogos com vitórias. Então, para mim foi uma surpresa, mesmo o Atlético colocando time misto. Classificação na tela para vocês. Red Bull Bragantino ocupa aqui a 10ª colocação com 10 pontos. Já o Atlético Paranaense estava em constante crescimento, deu uma pausazinha e agora tem 12 pontos e está no G6. Ele é o 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Será que o Furacão vai acabar? São Paulo e Vasco da Gama, diretamente do Morumbi. E aí tem 2 asteriscos que eu vou falar aqui para vocês. São Paulo 4, Vasco da Gama 2. Primeiro asterisco. Eu falei ontem que o Vasco, se não tomar cuidado, vai brigar de novo para não cair esse ano, né? E aí vai ficar... Já tá feio, já tá muito feio essa questão do Vasco. Sobe, cai, não sobe, enfim. Tá muito feio e se não se emendar, já virou SAF, coisa e tal. Tem que se arrumar para ficar na Série A, porque começou tão bem o campeonato, mas agora já caiu de uma queda muito brusca, né? E já tá na beira da zona de rebaixamento aqui, enquanto o São Paulo é um dos times que está em gradativo crescimento devido a uma pessoa chamada Dorival Júnior, né? E aí a gente vê o erro que foi o Flamengo ter demitido esse cara, né? O cara que ajeitou o time, o cara que deu padrão de jogo ao time e está fazendo a mesma coisa do São Paulo, só que cai naquela mesma coisa do Fluminense, né? Demanda tempo, não é assim que um time vai mudar da água pro vinho. Demanda tempo, vai oscilar, vai errar aqui, vai errar ali, até encaixar, até ter um padrão de jogo, né? Mas no Brasil a gente sabe também que perdeu 2, 3 seguidas, o técnico já é mandado embora, não pode nem ter sequência no seu trabalho. Enfim, São Paulo 4, Vasco 2, né? Esse jogo foi hoje no sábado, eu tô gravando isso aqui no sábado, né? Para adiantar, amanhã eu gravo os outros jogos, na segunda-feira eu gravo o último jogo, que é o Curitiba, e passar a rodada completa para vocês num vídeo só. Mas o São Paulo agora é o 7º colocado com 12 pontos e o Vasco é o 16º, né? Tá ali na boca da zona de rebaixamento e pode entrar na zona, porque ainda tem Corinthians e Cuiabá que vão jogar e podem passar ele no número de pontos. Ele só tem 6 pontos jogados, né? E vem aí de 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, ganhou a primeira rodada, empatou a segunda e depois só foi ladeira abaixo. Abriu o olho, Vascão. O joguinho do sono, né? Santos e Palmeiras, diretamente da Vila Belmiro, lotado. 12 mil pessoas, brincadeiras à parte. Santos e Palmeiras 0-0, um joguinho michuruca. Os goleiros não tiveram trabalho. Acho que cada um poderia levar uma garrafa de café para tomar ali atrás com um saco de pão, que eles não iam ser incomodados, enfim. Palmeiras ainda tentou com alguns chutes fora da área, mas nada que assustasse o João Paulo, goleiro do Santos, e vice-versa. Nada assustou também o goleiro Everton do Palmeiras. No fim, placar justo para o que foi o jogo, melhor para o Palmeiras, que jogou fora de casa, manteve a invencibilidade, agora é o único time invicto no Brasileirão. Segundo colocado, ainda está na caça do Botafogo. E o Santos, quer queira, quer não, foi bom porque empatou com o seu rival, né, que está agora 12 jogos, tem um tabu grande aí agora.
São 12 jogos sem ganhar do Palmeiras, desde 2019 que não ganha do Palmeiras, tem isso também, né? A espinha do Santos está engasgada na garganta, enfim. Espinha do Santos, não, a espinha do peixe, né? Tá engasgada Mas tabus são feitos para serem quebrados e mais na frente creio que esse tabu vai ser quebrado. Então 0 a 0, não tem muito o que falar desse jogo, né? Os dois times se jogaram abaixo do que pode, principalmente o Palmeiras com seus principais jogadores, Dudu, Rafael Veiga e o Rony muito abaixo. 0 a 0, resultado justo e seguimos. Flamengo e Corinthians, 4 da tarde deste domingo, 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. E com aquele saborzinho amargo para o Corinthians, porque o Corinthians dominou o Flamengo na maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu fazer o gol, né? Os atacantes estavam com a perna de pau, né? De palhaço, porque perderam as 3 ou 4 oportunidades na cara do gol e o Alberto só ele perdeu umas 2, né? Tem que ficar treinando na parede, né? Bola bate, bola volta, saber como é que finaliza, porque isso custa caro. O Corinthians continua na zona de rebaixamento, o Flamengo já subiu para a 6ª posição com 12 pontos. E continua em crescente. Agora o Corinthians mostrou um repertório que ainda não tinha mostrado com o Luxemburgo, né? Segue invicto ainda, né? Com 5 jogos e nenhuma vitória, ou são 6 jogos, não sei bem agora o certo. Mas enfim, foi um jogaço de bola, por mais que o placar foi mínimo, mas foi um jogão de bola. E o Flamengo levou a melhor dessa, 1 a 0. Grenal, que pra mim foi o jogo da rodada, né? Teve Flamengo e Corinthians, classe das multidões, mas pra mim o Grenal é Grenal, velho. E ainda mais pelo jogo que foi. O Grêmio simplesmente amassou o Inter novamente na sua casa, né? Já vem de um tempo isso, o Grêmio dominando lá no Rio Grande do Sul, né? Tanto que os 5 ou 6 últimos campeonatos gaúchos foram ganhos pelo Grêmio, enfim. E os últimos clássicos contra o Inter, né? O Grenal. O Grêmio sempre vem se dando bem, tanto em casa quanto fora, enfim. E dominou, amassou o time do Inter, né? Mano Menezes está bambeando, realmente, deve sair. Eu acho que amanhã já é anunciada a demissão dele, é assim, aqui no Brasil é assim. Perdeu 2, 3 jogos, ainda mais um clássico desse importante é mandado embora. Mas enfim, o Grêmio dominou. Logo no começo do jogo, Luizito Soares faz uma pintura de gol, que eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês verem um gol com a narração que arrepiou, viu? Grêmio 3, Inter 1, quase com acerto o placar. Falei 2 a 1 pro Grêmio, porque eu sabia desse domínio que o Grêmio tem dentro de casa, mas o Grêmio realmente amassou o Inter e tá dando problemas pro Inter e pra Mano Menezes. Se cuida, mano. Meus amigos, o futebol brasileiro prega peças, viu? Finalizada a 7ª rodada do Brasileirão com uma baita de uma surpresa. Cuiabá 1, Cruzeiro 0. Exatamente, Cruzeiro que vinha em grande crescente. Tinha 3 vitórias, né, nos últimos 5 jogos. O Cuiabá, olhando aqui na tabela para vocês ao vivo e a cores, o Cuiabá só tinha 2 vitórias e tinha 3 derrotas no campeonato. Venceu o Cruzeiro com um gol de Daverson, né? Torcida do Flamengo lembra bem dele. Brincadeira, não fique com raiva de mim, torcida do Flamengo. Mas gol de Daverson aos 37 minutos do primeiro tempo decretou a vitória do Cuiabá. E uma vitória que traz prejuízos tanto para Vasco como para Corinthians. Corinthians desceu mais uma posição, agora o 18º colocado. O Vasco entrou na zona de rebaixamento mais uma vez, né? Lembrando os últimos anos, 17º colocado. E o Cuiabá agora subiu para a 14ª colocação com 7 pontos em 7 rodadas. Enfim, cenas dos próximos capítulos. E o futebol brasileiro é isso, prega sempre surpresas. E aí finalizamos a 7ª rodada, todas as análises aqui feitas dos 10 jogos, algumas surpresas, né? Dentro dos 10 jogos sempre vai ter surpresas. Eu quero comentar de vocês aqui embaixo, saber se eu continuo com esse quadro aqui, tanto do palpites do Meiuca quanto do resumão do Meiuca, sempre fazendo isso nas rodadas do Campeonato Brasileiro. E agora no final do vídeo eu vou deixar o gol mais bonito da rodada, na minha humilde opinião, e aí você coloca também nos comentários se vocês concordam comigo, beleza? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha, manda pros teus amigos, conversa, me xinga também nas redes sociais, não tem problema nenhum, aqui eu tô pra isso, eu respondo até xingamento. Cuida, valeu galera, obrigadão a todos. Basta aí, ó o Grêmio, Luizito pegou, foi pro X1, dobrou a marcação, voltou, arrumou, bateu pro gol!